Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olha, os modelos mais tradicionais de aprendizagem vêm perdendo espaço nas instituições de ensino e novas metodologias despertam cada vez mais interesse entre os profissionais da educação. E no Unip On de hoje nós vamos falar sobre aprendizagem ativa, uma metodologia de ensino que coloca o aluno como o foco principal de todo o processo de ensino-aprendizagem. E o nosso convidado para falar sobre esse tema é o médico veterinário e professor da Universidade Paulista, Unip, Fernando Ananias. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando. Olá, Silvia. Muito obrigado pelo convite para estar aqui discutindo um tema tão relevante que são as metodologias ativas. No nosso mundo atual, estamos sempre buscando novas alternativas para levar até o aluno um ensino de qualidade e nas diferentes esferas do ensino, seja ensino fundamental, médio ou superior, sempre há muitas discussões envolvendo qual metodologia utilizar, qual seria a metodologia mais correta para atingir o objetivo final. Então, eu agradeço novamente por ter esse tempo para nós discutirmos um pouco. Muito bem. Então, o que é uma metodologia ativa e qual que é a diferença da metodologia tradicional de ensino, professor? A metodologia ativa, ela é baseada em modelos que levam o aluno para uma posição um pouco mais de protagonista do processo ensino-aprendizagem. Quando nós pensamos na metodologia tradicional, aquela que eu fui formado, talvez você e muitos outros, essa metodologia, também denominada de educação bancária, ela tinha como base o professor como sendo o instrumento principal de passagem de conhecimento e o aluno, de uma forma passiva, apenas recebendo esse conhecimento. Seria um tipo de ensino que a gente chama de unidirecional ou verticalizado. Já a metodologia ativa, ela é o contrário, ou seja, o professor ele passa a ter uma posição de monitor ou apenas de tutor, direcionando o processo ensino-aprendizagem e o aluno numa situação mais ativa propriamente, ou seja, criando, buscando alternativas de aprendizagem e atingindo objetivos. Olha, eu fico muito feliz, viu, professor, porque eu estava até conversando outro dia com uma pessoa, falou, não, tudo está evoluindo, a única coisa que não evolui é a forma de aprendizagem, essa coisa do professor na frente, né, o professor como protagonista. Então, eu fico muito feliz de saber realmente que isso está acontecendo, estava na hora, né, das coisas mudarem, encaixarem um pouco com o que a gente está vivenciando nesse cenário. Agora, existem várias metodologias ativas, e quais seriam as principais, né, para a gente ficar sabendo aqui um pouquinho. Pois é, quando pensamos nas metodologias ativas, elas evoluíram muito nos últimos anos. Elas não são metodologias novas que surgiram recentemente. Para se ter uma ideia, a metodologia baseada em problemas ou aprendizado baseado em problema, que é o famoso PBL, ele data-se da década de 60, originando-se num curso de medicina no Canadá, e posteriormente muitas outras surgiram. Hoje nós temos à disposição aquelas mais básicas, mas com os avanços tecnológicos, muitas adaptações foram feitas a essas metodologias e muitas outras foram criadas. Essas metodologias ativas, independente de qual seja, elas seguem mais ou menos os preceitos de Paulo Freire, que tinha como princípio fundamental a busca pelo desenvolvimento de atitudes no aluno, ou seja, esse aluno ele recebendo uma informação e transformando essa informação de uma forma que desse sentido a ele. Pensando nos tipos propriamente, né, das metodologias ativas, uma delas muito comum e alguns colegas usam com uma certa frequência, às vezes nem conhecem pelo nome, é a sala de aula invertida. Sala de aula invertida, alguns colegas acabam utilizando na forma de seminários, ou seja, inverte-se o papel.
O professor ele fica numa posição de instrutor e o aluno é que assume a posição principal. Essa sala de aula invertida, na verdade, você tem que disponibilizar material para o aluno, ele faz uma leitura anterior à aula, pode ser material, mas pode ser um filme, pode ser qualquer tipo de atividade que ele tenha que desenvolver pré-aula. E no dia da aula propriamente, ele vai ter aquele momento para aprofundar o assunto. Então, essa seria uma sala de aula invertida. Ele teria o papel principal ali perante aos colegas e o professor direcionando todo esse conceito, todo esse aprendizado. Temos a aprendizagem por pares. Na aprendizagem por pares é uma outra técnica onde o professor ele também disponibiliza o material previamente. Junto a esse material, o professor já coloca-se os objetivos que o aluno deve alcançar e na aula o professor lança mão de questões. Ele vai liberar algumas questões para os alunos discutirem naquele momento e ele direciona a discussão diante dessa condição. Então, acho uma das metodologias que faz com que o aluno se coloque diante de uma situação. E aí nós vamos ter outras, a rotação por estações de trabalho, que é uma técnica muito interessante também. Você divide a sala em várias estações. Então, eu posso ter uma estação que é uma videoaula, que o aluno tem que assistir uma videoaula de uns 10 minutos. Uma outra estação que tem um questionamento, onde ele vai fazer a solução de algumas questões. Tem uma outra estação que ele vai interagir com o professor, tirando dúvidas. E esse aluno, ele vai passando de estação por estação, fazendo ali, atingindo os objetivos, ou o professor pode colocar tempo, então ele vai trabalhar com um tempo. O aluno vai ficar na estação X por determinado tempo, na outra estação por outro tempo, e assim por diante. O PBL, um dos mais conhecidos, mais antigos, que é a aprendizagem baseada em problema, também é uma técnica muito interessante, porque o aluno aprende baseado numa situação problema. Então, vamos supor que seja uma aula na área de engenharia. O professor leva para ele um problema sobre uma peça, sobre alguma situação específica, e ele tem que desenvolver um raciocínio, buscar bibliografia, estudar aquele assunto e tentar descobrir como resolver aquele problema. Na minha área, que é a área clínica, eu uso muito essa técnica porque eu trabalho com casos clínicos com os meus alunos. Eu trago para eles, para a sala de aula, presencial ou no ensino remoto, uma situação problema, um caso clínico, discuto com o meu aluno esse caso clínico e deixo para ele me levantar soluções para essa situação. E com base no que ele vai me falando, nas situações que nós vamos levantando juntos, eu desenvolvo um raciocínio da aula baseado no que ele me trouxe de resposta. Então, é uma situação bem interessante. O ensino sobre medida é um outro tipo de situação, né, de outra técnica de metodologia ativa, que também pode ser usada para engajamento do aluno. Nesse caso, o aluno vai responder questões e você vai montar grupos e discutir essas questões em grupos, enfim. Silvia, hoje em dia o que não falta é técnicas diferentes para a gente trabalhar. Né? Games, você pode trabalhar com games em sala de aula, seja no presencial, seja no virtual, ou seja, tem muitas alternativas. Quer dizer, não tem mais espaço também, aí vamos com outro olhar, não tem mais espaço para o aluno passivo, aquele que fica lá no fundo, ou sei lá eu aonde, em que momento da classe aí, em que lugar, mas às vezes muitas vezes está prestando muita atenção, aquilo não está chamando a atenção dele, dispersa, quer dizer, não tem espaço para isso, né, professor? Não. A ideia da metodologia ativa e da utilização dessas alternativas é que você traga esse aluno
para dentro do problema, para dentro da situação. Então, mesmo aquele Sensacional. aluno que se dispersa, que não está muito interessado, você vai trazê-lo. Por quê? Essas metodologias ativas, o principal ponto é você trabalhar com situações reais. Então, trazer uma vivência real para o aluno, ou uma situação de vivência dele propriamente, ou uma situação do momento. Nessa pandemia, as minhas aulas, dentro do possível, eu trabalhei com o tema. Qual é o tema mais atual que temos? A Que legal. Covid-19. É. Né? Então, a hora que você traz um tema que ele vê aplicabilidade, mesmo aquele aluno que não tem muito interesse na sua área, naquela aula, ele vai se despertar e ele participa. É porque, por exemplo, quando às vezes você aprende, você não sabe para que você está aprendendo aquilo. A partir do momento que você tem um conceito daquilo, você enxerga aquilo que você está aprendendo, a importância daquilo que você está aprendendo, é impossível não prestar atenção, né? E aí você guarda para a vida toda. Muito legal. Professor, de todas essas metodologias, qual que você tem mais assim, experiência, que você gosta mais? Olha, na verdade, a minha experiência com metodologias ativas, ela começou há cerca de 20 anos atrás. Eu trabalhei num curso de medicina, onde a grade curricular era baseada no sistema PBL, que é o sistema de aprendizagem baseada em problemas. Eu era tutor na área de embriologia humana, e os alunos, eles tinham um caso sendo aberto na segunda-feira de manhã. Esse caso ele era multidisciplinar, ele tinha aspectos relacionados às várias áreas, e durante a semana esse aluno ele procurava o tutor para tirar dúvidas, para ter um direcionamento da linha de raciocínio dele. E ao final da semana, esse caso era fechado. Essa experiência para mim foi simplesmente muito diferente, porque eu sou geração X. Eu vim de uma metodologia de ensino-aprendizagem tradicional. E, obviamente, quando eu tive que, como profissional, atuar dessa forma, não foi tão simples. Mas isso me fez repensar o processo ensino-aprendizagem. E hoje, não só o PBL, mas outras metodologias, eu acabo aplicando dentro do possível. Né? E na sua opinião, quais são os desafios? Eu não sei se todas as escolas, eu sei que a Unip, o Objetivo já estão realmente na frente, mas quais são os desafios para a implementação dos métodos, dessa metodologia ativa hoje em dia? Sim, essa é uma excelente pergunta, porque os desafios que envolvem a aplicabilidade dessa metodologia, ela não está relacionada apenas à instituição, apenas ao aluno, apenas ao professor, ou seja, todos os aspectos estão envolvidos. Então, nós temos aí como desafio a questão do professor, que muitas vezes não dá muito crédito à metodologia. Ele é um professor formado pela metodologia tradicional e muitas vezes não acredita propriamente na metodologia ativa. Nós temos um outro desafio que é o nosso aluno. O aluno, muitas vezes, ele não está preparado para ter um ensino nessa circunstância. Né? Ele também é um aluno que veio ao longo do percurso numa metodologia tradicional. E quando você oferece uma metodologia alternativa, você vai encontrar alguma oposição Resistência. por parte, alguma resistência por parte de alguns alunos. Então, esse é um desafio também. O tempo de aula é um dos principais desafios também, porque as metodologias ativas, dependendo da modalidade, você precisa de um tempo maior. E atualmente nós temos que nos adaptar à questão das mudanças curriculares que vão ocorrendo ao longo da evolução dos cursos, e isso é uma coisa natural. Né? Então, o tempo é uma questão que a gente também tem que trabalhar bem. E, por último, e não tão menos importante, é a questão da geração. Porque nós estamos hoje com alunos da geração Z. E nós, professores, somos da geração X, ou Baby Boomer.
né? E aí você pode me perguntar, Silvia, mas o que tem a ver a questão da geração? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ah, eu nem sei, nem pergunto, porque eu não sei que geração que eu sei, que eu devo ser o quê? Geração A? Ai, ai, ai. Não, 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 pode falar. Em relação Pois é. a essas gerações, o que, que realmente influencia? Pois é. A teoria das gerações, ela foi desenvolvida por Strauss e Howell em 1991 e ela é baseada no período que o indivíduo nasceu e relacionando esse período a eventos sociais, socioeconômicos, mudanças no planeta e coisas do tipo. Então, nós temos aí 4 gerações já bem definidas atualmente. Nós temos a geração Baby Boomer, que são os nascidos de 1946 a 1964. Os Baby Boomers são da época, são as pessoas que usavam datilografia, máquina de escrever, que usavam cartas como forma de correspondência. Nossa, verdade, professor. Não é? É do pós-guerra. Então, são pessoas do pós-guerra que vivenciaram circunstâncias muito específicas. Tá? São pessoas que não têm nenhuma habilidade com a área tecnológica, correto? Verdade. Aí nós temos a geração X, que são os nascidos de 1965 a 1979. Essa geração já é uma geração que acompanhou o desenvolvimento computacional. Então, foi ali o surgimento dos computadores, então os primeiros computadores, né? Mas, ainda assim, não são pessoas com habilidades tecnológicas, porque eles não vivenciaram propriamente, eles estavam no momento onde os computadores foram desenvolvidos, né? Certo. Mas muitos não tiveram a vivência. A geração Y é a geração dos nascidos de 1980 a 1994. Essa geração Y já é uma geração globalizada. Por que globalizada? Porque veio no momento da internet. Então, a internet gerou a globalização, gerou uma comunicação muito mais rápida e eficiente. Então, essa geração já é uma geração que tem uma habilidade tecnológica maior do que as anteriores. Sim. E, por fim, atualmente nós estamos com a geração, que é a geração Z, que são os nascidos a partir de 1995, né? São considerados de 1995 a 2010, mas alguns até acham que atualmente ainda é a mesma geração. Essa geração Z, ela é altamente tecnológica. Né? Nós dizemos que é uma geração que tem uma simbiose com a tecnologia, porque a facilidade que eles apresentam em manipular software, aplicativos, é imensa. Então, esse é um grande desafio, porque nós docentes, eu, falando por mim, sou geração X, não cresci no meio da internet, não cresci com essa habilidade tecnológica. E, obviamente, o meu aluno é o contrário, é o oposto. Então, eu tenho que levar em consideração essa condição do meu aluno, porque se eu, como docente, não levar em consideração, eu estou perdendo uma possibilidade grande de ter um ensino-aprendizagem com sucesso. É verdade, é verdade. Nossa, essa análise realmente é incrível, porque essa geração que a gente está agora, eu falo que nós somos analógicos, essa geração é totalmente digital. E imagina, uma geração que a gente está falando que tem tudo à disposição, você imagina despertar a atenção dessa geração. Esse deve ser um grande desafio. Bom, na sua experiência, é possível utilizar somente a metodologia ativa como processo de ensino-aprendizagem, professor? Olha, Silvia, na minha experiência, eu diria que não. Eu uso o que eu chamo de metodologia híbrida. Eu não uso uma metodologia tradicional, pura e simplesmente, mas eu também não uso uma metodologia ativa, pura e simplesmente. E as pessoas podem até
se perguntarem, mas será que ele não acredita na metodologia ativa? E a minha resposta é, sim, eu acredito. A questão é que hoje nós, professores, temos que trabalhar com várias nuances do processo ensino-aprendizagem, e dentre os fatores que podem influenciar, um fator principal que eu sempre levanto é o fator tempo. Né? A carga horária da disciplina, o quanto de tempo eu tenho para trabalhar com esse aluno. Então, isso acaba me restringindo um pouco. Quando a gente pensa nessas metodologias ativas sendo utilizadas, a forma híbrida ela acaba sendo uma alternativa. E uma dica que eu sempre dou, ou seja, alguns fatores que podem ser levados em consideração quando vai se trabalhar com um sistema híbrido ou até com a metodologia ativa propriamente, é o professor ter uma noção muito boa do plano de aula dele. Esse plano de aula ele deve estar muito conciso, os objetivos muito claros, para que no decorrer da aula, ele atinja esses objetivos. A aula, propriamente, se for uma aula expositiva do professor, que ela tenha o mínimo de texto possível. Eu percebi muito isso em relação a... Eu já sentia isso no ensino presencial e quando vim para o ensino remoto, isso ficou muito claro para mim. Quanto mais textos você tenha na sua aula, menos engajamento você tem do aluno. Você precisa de uma aula que seja uma aula mais dinâmica. E para você criar dinamismo na sua aula, você precisa remover textos e colocar mais esquemas, mais figuras, e trazer o seu aluno para o envolvimento do assunto. Então, essa é uma condição importante. Outro detalhe importante, utilizando as metodologias híbridas ou ativas, seria a questão do tempo que o professor fica na exposição. É importante ressaltar que se o professor, no ensino presencial ou no ensino remoto, ele ficar falando 10, 15, 20, 30, 40 minutos, e o aluno numa forma passiva apenas, como o participante passivo, você cria um desinteresse muito grande. Então, na minha experiência, você trabalhando cerca de 10, 15 minutos um determinado assunto e já lançando mão de uma atividade, isso tira o aluno daquela situação de mesmice da aula. Ele passa por uma atuação mais certeira, mais ativa propriamente ali. Né? Então, existem muitas formas de você trabalhar esse assunto, o dinamismo, como eu falei, a questão da motivação. A motivação do aluno é extremamente importante. Eu sempre digo que se o professor coloca a motivação no que ele está fazendo, se o aluno percebe a energia do professor naquela aula, ele também se motiva. Correto? E nós temos que lembrar que, principalmente no ensino remoto, diferente um pouco do ensino presencial, o aluno ele tem muitas alternativas no ambiente que ele se encontra para ele se dispersar. Então, ele tem o cachorrinho, ele tem a televisão, ele tem o irmãozinho, ele tem o pai, ele tem a mãe, enfim. A nossa aula ela deve ser muito mais interessante do que qualquer dessas outras alternativas. Né? Nossa, que desafio, hein, professor? Meu Deus. Agora, nesses tempos que a gente vive, então, já que você está falando tanto do remoto quanto do presencial, há muita diferença na implementação da metodologia ativa no remoto e no presencial? Olha, Silvia, não há grandes diferenças. A questão é você adaptar. Por exemplo, a sala de aula invertida, que no presencial é uma condição muito simples de trabalhar. Você pode, em uma semana, disponibilizar o material para o aluno e na próxima aula você, então, faz uma atividade em sala onde ele vai fazer a exposição daquele assunto. Então, é o que a gente chama de sala de aula invertida. O aluno ele passa a ter
o papel, né, principal. No ensino remoto é possível? É possível. Você pode separar os alunos em grupos. Esses alunos, eles montam reuniões pelo Zoom e eles discutem o assunto que foi passado para eles. Isso é muito interessante porque eles entram num processo de ensino-aprendizagem do que a gente chama de aprendizagem colaborativa. Eles discutem entre si. E depois, ao final, eles vão expor para mim e para os demais colegas o que eles chegaram de conclusão. Então, é possível? É. Outro exemplo, gamificação. Em sala de aula presencial, você pode trabalhar com gincana. Posso separar a turma em 2 grupos, o grupo da direita questionando da esquerda e vice-versa, e você dá pontuação para isso. Então é um game, e aí eles ficam naquela disputa, quem acerta, quem erra, e torcendo para o outro acertar ou errar, enfim, é uma disputa. Dá para trazer isso para o ensino remoto? Dá. Você tem à disposição vários aplicativos que você lança a mão para poder fazer esses games. Existem grande quantidade de aplicativos. Alguns aplicativos, eles são aplicativos que acabam trazendo esses games, como o EducaPlay, como o QuizUp, o Quizlet, o Level Up, tem vários aplicativos nessa modalidade. Então, você consegue trazer para o ensino remoto esses games para trabalhar com o aluno. Quer dizer que essas, então, no caso, quando você fala aplicativos, são justamente as ferramentas, né, que podem contribuir para dar essa dinâmica numa aula com a metodologia ativa, né? Isso mesmo. Quando eu falo em aplicativo, são algumas ferramentas, alguns sites que você tem. Alguns são gratuitos, outros são pagos. Esses, de forma gratuitas, você tem ampla facilidade de acesso, inclusive, e você consegue desenvolver atividades as mais diferentes possíveis. Então, por exemplo, uma atividade que eu gosto muito de utilizar. Eu utilizo o YouTube como fonte de alguns filmes que me traz algumas condições interessantes de trabalho. Então, uma situação de um cavalo que está sendo tratado com um determinado antibiótico. Eu tenho ali um filme falando sobre essa situação. Eu trago esse filme para o aplicativo. No aplicativo, eu pauso em determinados períodos o filme e faço uma pergunta sobre o filme. A hora que eu passo o link para o aluno ele vai começar a assistir o filme. No momento que aparece a pergunta, o filme para e ele obrigatoriamente tem que responder a pergunta. Ele só dá continuidade no filme se ele responder essa pergunta e se ele acertar. Legal. Então, com isso, o aluno ele se envolve nessa condição, correto? Então, existem várias possibilidades que você pode trabalhar em sala de aula, no ensino remoto, inclusive. O professor, você já tem, assim, dá para você já ter um resultado positivo em relação, se a gente comparar a metodologia ativa com a metodologia tradicional, dos resultados que estão sendo obtidos? Olha, Silvia, eu posso dizer que na metodologia ativa você consegue acompanhar os resultados muito mais facilmente do que na metodologia tradicional. E por que isso? Na metodologia tradicional, você vai avaliar o aluno naquele momento específico. Então, o professor ele vai, aula a aula, expor um determinado assunto. No momento que chega a avaliação, é o momento que ele avalia esse aluno. Na metodologia ativa, você consegue avaliar o tempo todo. Essa é uma condição extremamente interessante, você associar a metodologia ativa ao processo avaliativo. E por quê? Porque o aluno ele se sente valorizado com o feedback. Então, no momento que você aplica uma metodologia e que você dá um feedback avaliativo para ele se empolga para a próxima avaliação. Ou seja, você consegue verificar
o quão esse aluno se envolveu e o quanto ele aprendeu. Por exemplo, eu costumo utilizar laboratórios virtuais, que também é uma ideia muito interessante para o nosso professor. Essa é uma dica importante. Os laboratórios virtuais, eles são disponibilizados por alguns sites também, de acesso gratuito, e você consegue fazer, dentro desse laboratório, uma aula prática propriamente. Então, eu tive, por exemplo, na disciplina de biotecnologia, alunos que fizeram clonagem de um rato. Olha, que legal! De forma expositiva, eu coloquei como é que era feita a clonagem, qual era o objetivo, e depois eu levei esses alunos a acessarem esse aplicativo, esse site, e nesse aplicativo, entrando no laboratório virtual, eles foram fazendo a técnica de clonagem. Eles Muito ficaram legal. muito extasiados com essa situação. Eu utilizei também na aula de extração de DNA, na aula de coloração de Gram para bactérias. Então, os alunos, eles adoram esse tipo de atividade. Uma outra situação bem importante que eu fiz com os alunos e que eles gostaram muito, na disciplina de farmacologia, quando eu abordei o assunto de farmacologia de doenças neurodegenerativas, eu fiz uma parte inicial com um caso clínico, iniciando com um PBL, né, que é aprendizagem baseada em problema. Depois eu fiz uma exposição acerca da fisiopatologia de Alzheimer e Parkinson. Uau! E na sequência, eu passei a atividade para eles. Eles desenvolverem um filme onde eles teriam que fazer um roteiro que envolvesse a fisiopatologia da doença, os sintomas e o tratamento do paciente. Utilizei um aplicativo que é o Render Forest, e nesse aplicativo você tem cenas que você pode utilizar. E os alunos usam da criatividade, buscando as cenas ali disponíveis no aplicativo, inserindo informações. Eles adoraram fazer, porque eles conseguiram desenvolver um raciocínio em cima do problema do paciente e em cima do medicamento que poderia solucionar aquela condição do paciente. Então, essa é uma outra situação que vale a pena você trabalhar com filmes, o aluno desenvolvendo filmes sobre um determinado assunto. Muito legal, porque é uma coisa muito participativa, né, do aluno. O aprendizado com certeza é outro. Agora, em relação a que, justamente até pelo momento que a gente está vivendo, muitos aderiram ao ensino à distância, né, como aprendizado. Você acredita que a metodologia ativa ajuda nesse processo de ensino-aprendizagem nas modalidades à distância? Quer dizer, a educação à distância ela precisa da metodologia ativa para se solidificar? Pois é, Silvia. Antes de mais nada, é importante nós ressaltarmos que esse ensino remoto, o ensino EAD, híbrido e assim por diante, que para muitos é uma novidade ou algo recente, isso não é recente no Brasil. Nós temos aí, na história do Brasil, em 1904, nós já tivemos aí uma iniciativa do Jornal do Brasil que ofereceu um curso de datilografia À por distância. forma à distância. É Né? verdade, é verdade. Depois nós tivemos, na década de 60 e 70, o próprio governo instituindo que algumas emissoras de TV tivessem um canal educativo. Então, a própria TV Cultura, TV Escola, vem dessa época. É verdade, tem razão. Nos anos 2000, nós tivemos o telecurso, segundo grau. Lembra? Para as pessoas que Sim, não sim. tiveram oportunidade, mais velhas, também era o ensino à distância. Então, É. hoje, quando alguém fica perplexo com a situação do ensino à distância, na verdade, isso não é uma novidade. Né? É lógico que hoje, com o avanço tecnológico, tudo ficou muito mais fácil. A utilização da metodologia ativa, eu não
só tenho certeza como eu fiz a aplicabilidade dela durante esse período de pandemia, usando nas minhas aulas remotas. Então, eu tenho certeza que a metodologia ativa, a utilização desses aplicativos que deixam a aula um pouco mais dinâmica, com certeza modifica completamente o ensino à distância. O aluno se envolve de uma forma tão grande, o feedback que ele te dá como retorno é impressionante, impressionante. Eu fico assim extasiado com o quanto ele consegue aprender, né? Mesmo de forma remota, que é uma coisa que a princípio eu tenho que confessar que eu também fiquei com o pé atrás. Será que agora, né, dessa forma remota, eu conseguirei atingir os meus objetivos? Eu E coloquei conseguiu. isso, né? Mas, óbvio, utilizando essas alternativas, eu fiquei muito feliz. Até porque, né, aquilo que você falou já, inclusive durante todo esse nosso encontro, você já deu muitas dicas para os professores e professoras que querem realmente colocar aí a metodologia ativa na sala de aula, nos cursos. Agora, principalmente quando nós estamos aqui online, né, se não tiver um atrativo, você ficar aqui fechada num celular, eu que estou no celular, às vezes no computador, tem que realmente ter uma coisa ativa para despertar. Sim, sim. Professor, infelizmente nós não temos mais tempo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no NIP-ON, viu? Imagina, Silvia, eu que agradeço a oportunidade para discutir um assunto que eu gosto muito, ou seja, a educação. Isso eu sempre digo, corre nas minhas veias. Então eu fico à disposição para a gente conversar mais vezes. E é de gente assim que a gente precisa muito, né? Que olha para frente. Muito obrigada, professor. Imagina, um abraço. E para vocês que estão acompanhando a gente, esse encontro, esse bate-papo vai ficar disponível nas redes sociais. Obrigada e até a próxima.